Olá, você está no canal Gotas de Sabedoria, eu sou o pastor Nilson Lima. Eu gostaria muito que você compartilhasse essa mensagem para que ela pudesse atender e alcançar corações necessitados. Se você curtir e compartilhar, o YouTube vai tornar esse conteúdo relevante para outras pessoas. E se você se inscrever no canal, aí então vai ser fantástico. Hoje nós vamos falar no Salmo 119, versículo 109, que diz assim: A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Sabe, o perigo da vida, ele existe mesmo de fato, não é? Existem gente que diz que viver é o risco de morrer. E existe uma gama enorme de perigos que nós vivemos todos os dias. Existe o perigo do acidente doméstico, não é? Você escorregar, subir numa escada e cair. Um acidente de trânsito, o tempo todo você vai em algum lugar muito perto, dentro da cidade, e ali acontece o acidente. Uma bala perdida, não é? Um assalto seguido de morte. Acontece. Uma descarga de um revólver na mão de um doido mental, maluco, não é? Um desmoronamento em que a casa está construída de forma irregular ou mesmo na estrada. Foi o que aconteceu, por exemplo, com os filhos de Jó. Foi o que aconteceu lá no livro de Lucas, quando a Bíblia fala que a Torre de Siloé caiu sobre um monte de gente, matou ali, se não me engano, 18 pessoas. Uma calamidade bélica, né? De repente o país entra em guerra. Ou uma doença incurável, com um diagnóstico terrível. O salmista, meus irmãos, ele não é ingênuo, sabe? Ele diz nesse salmo aquilo que nós acabamos de ler: a minha vida está sempre em perigo. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele também não é uma pessoa ingênua, não é? Ele diz: todos os dias eu enfrento a morte. Todos os dias nós somos como ovelhas que são levadas ao abatedouro. A única frase que o apóstolo cita, e ele percebe ali que ele coloca a palavra perigo, não é? Está justamente no fato dele pregar o evangelho. Ele diz: eu estive continuamente viajando de uma parte para outra e enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos com os meus compatriotas, não é? Com os da minha própria pátria, perigo entre os gentios, aqueles que não são judeus, os estrangeiros, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. É muitos perigos, irmãos. E sabe, o perigo não é somente o da morte. Existem também outros perigos que a gente não sabe exatamente mensurar, quais são os maiores, quais são os menores, mas são perigos também. Nem sempre o perigo envolve a morte, mas existe o perigo de perder todos os bens, perigo de perder o emprego, o perigo do álcool, de se envolver com isso, não é? O perigo das drogas, que é o que está hoje graçando a nossa sociedade. O perigo do desânimo, você não morreu, mas desanimou. O perigo do desmantelamento da família. Existem vários tipos de perigo que não envolvem somente a morte. Existe o perigo da perseguição da igreja, ou mesmo perseguição pessoal por parte de alguém. Perigo da concorrência. Perigo da apostasia, de se abandonar a fé completamente, jogar a fé na lata do lixo. Existe o perigo da paixão. Mas a paixão é uma coisa ruim? Depende, não é? Depende para onde essa paixão está se direcionando. Ela pode estar se direcionando para fora do casamento, ou mesmo para alguém irresponsável. Existe o perigo da depressão, perigo do câncer de mama, perigo do Alzheimer. São inúmeros perigos, não é? Sabe, a contingência do perigo, esse medo, essa apreensão em relação ao perigo, ele pode até mesmo cansar a pessoa, pode amedrontar ela de enfrentar a vida, pode envelhecê-la, pode adoecê-la, pode desgastá-la, pode fazer ela desgostar da vida, pode enfraquecer a fé. Por isso, o salmista, ele faz essa advertência, não é? Ele se acautela, ele diz: a minha vida está sempre em perigo, mas eu não me esqueço da tua lei. Paulo, que é companheiro do salmista nessa questão do perigo constante, ele pergunta: quem pode nos separar do amor de Cristo? Será que é a tribulação? Será que é a angústia? Ou então a perseguição? A fome? A nudez?
o perigo, a espada, e ele vai citando então um monte de outras coisas, dizendo que todos os perigos, todos eles, mesmo que eles venham todos juntos, nenhum deles pode nos separar do amor de Cristo, que está revelado em Cristo Jesus. Fica com essa palavra.